Olá, pessoal. Hoje a minha entrevistada, mais uma vez, é a Rebeca Querina. Ela que está aprovada agora no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, por o cargo de técnico judiciário para agente policial judicial, em 16º na AMP e em segundo para cotas. Rebeca, um grande prazer conversar com você novamente. A gente já conversou algumas vezes pelo WhatsApp, já gravou uma entrevista, já postei entrevista por escrito, agora gravando entrevista de novo. Mais um IP de música, é assim que eu gosto, né? Onde a maior dificuldade do concurseiro vai ser escolher qual concurso assumir assim que sair as nomeações. Então, fico muito feliz de estar conversando com você aqui de novo. A gente vai falar um pouquinho sobre o seu histórico de aprovações. Depois eu até combinei com ela dela colocar o link da outra entrevista aqui nos comentários para o pessoal poder assistir também. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns por mais essa conquista. E para quem ainda não te conhece, não assistiu a outra entrevista, né? Se apresenta aí falando a sua idade, de onde você é, qual a sua formação. Bom, agradeço eu, né? Fico literalmente muito feliz por estar aqui novamente. Significa aí, né, que tá dando certo a caminhada e agora é só aguardar aí as nomeações e aproveitar. Bom, meu nome é Rebeca, Rebeca Querina, eu tenho 26 anos. Hoje sou funcionária pública aqui da Prefeitura de Cuiabá, concursada, assumi em abril o cargo de técnico administrativo. Também estudei com alguns materiais de estratégia para esse concurso. Sou formada em Direito, não exerço a profissão, assim, formei, fiz OAB, passei, mas nem dei entrada na carteira. E atualmente aí estou encarando uma segunda graduação, estou no 7º semestre de Serviço Social, mais para conhecimento de vida aí, e para aplicação do conhecimento no dia a dia da polícia mesmo. Uhum. Então, vamos falar aí sobre os históricos de aprovação. A gente está falando aqui do TRT da Paraíba, né? Mas quais foram as demais aprovações? Além desse da prefeitura também, que é o cargo que você ocupa atualmente. Tem esse que eu ocupo atualmente, de técnico administrativo da Limpurb, né, que é a empresa de limpeza urbana de Cuiabá. Eu passei para técnico administrativo da Defensoria daqui, passei em 22º, se eu não me engano. Aí fui aprovada na PC Bahia para investigador, que é a entrevista que eu dei. Estou nas fases. Agora, em julho, eu fiz a última etapa, que foi o psicotécnico. O resultado saiu dia 15, graças a Deus deu tudo certo. E aí estamos aguardando aí o resultado da investigação social em outubro e o curso de formação, se Deus quiser, em novembro. Então, se Uhum. Deus quiser, esse ano aí já começa o curso de formação da Polícia Civil da Bahia. Aí teve o TRT da Paraíba, né, para a Polícia Judicial, assim, eu fiz o TRT da Paraíba, Bahia e Alagoas, os três para a Polícia Judicial. Aí os três eu tive minha redação corrigida, sim, passei da primeira fase. Alagoas eu tive que abrir mão porque a data do TAF bateu com a data da ferição racial do concurso da Defensoria, e aí como aqui eu estava melhor colocada, eu escolhi aqui. E Bahia também eu fiquei ali, se eu não me engano, eu fiquei em 68º lugar. E aí, Uhum. como Polícia Judicial é um concurso que é bom você ficar ali entre os 15 e 20 primeiros no máximo, então, assim, deixei meu nome lá para cadastro de reserva, mas estou mais confiante nesse da Paraíba. Uhum. E aí são esses. E saindo as nomeações, né? Já parou para fazer um balanço aí de qual que apresenta melhor custo-benefício para você, de qual que vai assumir? Ah, com certeza o TRT Paraíba, né? É um órgão federal, aí uma estabilidade, uma estrutura melhor, uma remuneração melhor. Eu amo a Bahia, assim, desde que eu fui a primeira vez, mas todo o Nordeste ali eu acho muito encantador. João Pessoa é uma cidade maravilhosa, Campina Grande também, que eu fui fazer prova. Então, assim, vou sentir falta da energia do povo baiano, mas com certeza eu vou ficar com o TRT Paraíba. Meu irmão tá morando em João Pessoa, né, desde o início do ano. Eu já fui lá uma vez, já tô com data marcada para voltar. E realmente, assim, é uma cidade fantástica. Eu nem vou fazer muita propaganda, não, senão todo mundo vai começar a descobrir João Pessoa e vai acabar, É, vai virar, as praias vão vai começar a ficar, ficar vai encarecer lotadas. tudo. Nossa, mas eu fui na beira da praia, foi feriado, tava vazio. Meus filhos puderam ficar correndo na areia, assim, passando, vendendo água de coco por R$ 3 na praia. Nem aqui em Brasília custa R$ 3 a água de coco lá Nossa, aqui em na Cuiabá também é praia. caríssimo. Realmente, assim, lá o Então, custo se eu de não me vida vale engano, a se eu não me pena. engano, é uma das cidades que mais está mudando gente para morar, né? As pessoas estão Uhum. escolhendo lá como local de moradia para aposentar e
curtir o restante da vida. Então, assim, Uhum, tem uma qualidade de vida muito boa, eu gostei bastante. O povo muito acolhedor, né? Como o Nordeste, sempre sendo tudo pra gente. E é uhum. isso. Então, vou ter mais uma conhecida lá para visitar quando eu tiver em João Pessoa, mais uma casa É, para a ficar. casa está aberta, se Deus quiser. Na Bahia também, mas até lá, Agora vamos voltar aqui a falar sobre. Tivemos esse momento descontraído, né? Falar de estudo propriamente dito. A gente sabe que foram várias aprovações, mas eu sinto que, assim, se você vai fazendo outras provas, é porque você vai almejando aprovações, mais aprovações, seja aí levando em consideração a cidade moral, a realização pessoal do cargo, seja a remuneração, né? Cada resultado é uma sensação diferente ou acaba acostumando aí de ver o nome da lista dos aprovados? ah, não, cada resultado é uma sensação diferente, com certeza. Assim, tanto os que você não ficou tão bem, que é para você. E assim, quando você tá fazendo a prova, você já sabe, né? Assim, pelo menos eu falo assim, putz, ó, esse assunto aqui eu não deixei para estudar assim por cima e choveu aqui nessa prova. Se não fosse esse assunto, eu estaria melhor. Mas cada sensação é diferente, principalmente quando você tem que viajar para fazer prova, né? E aí tem custo de passagem, de hospedagem, alimentação, Uber e cargo de polícia que você tem que ir para fazer o TAF, ir para fazer o psicotécnico. Então, dá muito trabalho, tudo dá muito trabalho. Então, todo resultado que sai, você comemora como se fosse uma nova aprovação, porque é muita ansiedade. Concurso policial mata antes de você entrar, porque cada resultado é um surto. Uhum. Concurso policial realmente tem que ter uma disposição maior, né? Eu acho que isso que você fez de fazer concursos escadas até para te ajudar financeiramente também, né? A gente sabe que quando Sim, você tem essa possibilidade de fazer concursos fora do seu estado, fora da sua cidade, você vai abrir um leque maior de possibilidades, mas concurso da sim. área policial é muito diferente, assim, você vai lá, fez a prova, espera o resultado, vai vir nomeação, então quando você voltar para lá, já vai ser contando com salário, É, não é bem assim, não. Então, você fazer um concurso escada, ter ali o seu salário garantido, né? Poder ter essa certeza que você vai poder ter um investimento, voltar a investir, né? para Investir voltar. na sua vida aí de concurseira realmente ajuda muito. Eu vejo que muita gente foca no concurso fim, de fato só faz esse concurso e dá certo. Recentemente eu entrevistei uma pessoa que fez assim no concurso da Receita Federal desde o último vez estudando, não fez mais nenhum, fez o concurso da Receita e foi aprovado, né? Mas quem tem essa oportunidade de fazer concurso escada, eu acho que sem dúvida nenhuma é o melhor caminho. Quem sabe começar com de nível médio, né? Meu filho tem 15 anos, eu já falo de Sim, concurso para ele. Assim que ele fizer 18, não fazer questão de faculdade, não. Faz um concurso, depois do concurso, faz uma faculdade, garante a graduação, né? Enfim, usa esse concurso para fazer um pezinho de meia, independente da realização que ele pensa pessoal, faz esse pezinho de meia. Depois, se ele quiser largar a vida de servidor público e fazer qualquer outra coisa, né? Ele já garantiu ali um dinheiro, alguma coisa nesse sentido, e consegue seguir a vida dele aí. Então, eu que estou no mundo de concurso, já aconselho concurso para todo mundo. sim. Não, eu falo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje mais nova, eu provavelmente não teria feito uma graduação tão grande assim. Ia fazer um tecnólogo de 1 ano e meio, 2 anos, e já ia focar para concurso. Mas aí também depende do que a pessoa quer, né? Tem gente que quer Uhum. trabalhar numa área X direto, e aí não tem jeito. A gente fala tudo sobre estabilidade, né? Mas a gente lembra que dentro do serviço público tem teto. É, tem que Então, se ter. você quer, É, se você quer empreender, quer ser milionário, quer ter uma boa ideia, quer ser dono de si, né? Enfim, quer trabalhar para você mesmo, né? Vai, faça, siga seu sonho, siga sua vai. realização profissional, né? E a gente precisa do mercado privado também. Então, se todo mundo for fazer concurso público e virar servidor, a gente Sim. tem essa relação de dependência, né? Tanto do mercado do setor público quanto do setor privado. Então, tem perfil para os dois, então precisamos de gente para os dois lados também. Sim, eu falei na entrevista, né? Eu falei assim, concurso você tem que realmente querer aquilo dali que você está fazendo, porque você vai ter que se abster de muita coisa boa, né? Muitos momentos bons. Então, se você acha que você quer passar, porque se já Uhum, é difícil quando a gente quer muito, imagina quando a gente está em dúvida, aí fica uhum. quase impossível, a não ser que você tenha um feeling ali muito bom para a prova, porque do contrário vai ser
pesado. Eu sou exemplo disso. Já tentei fazer concurso público, falei assim, vou fazer. E aí eu fiz trabalho 6 horas, né? O resto eu dedico à estratégia, mas nunca consigo estudar, porque eu acho que eu tenho uma realização profissional tão grande, né? Estou tão feliz no trabalho que eu tenho hoje, que Ah, é no setor privado, apesar de lidar com concurseiros, concursados, que realmente, se você não tiver essa força de vontade que você comentou, né? A pessoa não consegue seguir, não consegue ter disciplina, porque precisa abdicar. Mas como eu falei no início aqui, né? Apesar da gente saber que é difícil ter muitas abdicações, eu nunca entrevistei ninguém chorando, pelo contrário, todo mundo com um sorriso no rosto, mostrando que todas essas abdicações valem a pena, né? Realmente faz valer a pena. E falando de abdicações, né, a gente sabe que precisa sim de dedicação. Você, como sim, que foi seu início de estudos? Que eu sempre, assim, parece uma comparação boba, né? Mas eu imagino que estudar para concurso, eu que só iniciei e não segui, né? Deve ser igual dirigir carro. No início, você tem que fazer tudo muito pensado, né? Carro você precisa ali estar sim, atento ao volante, pensar na hora que vai passar a marcha, olhar para o pé na hora de trocar pedal, mas à medida que você vai criando o hábito, as coisas vão se tornando mais automáticas, e quando você já está fazendo tudo ali, às vezes de forma até um pouco diferente do que você fez para poder passar na autoescola, mas já vai de forma mais leve, mais automática. Então, eu imagino que agora que você já tem essas experiências de aprovação, o seu estudo é diferente do que era o estudo lá de como você começou, né? Então, para você, o que que deu certo? O que que dá certo no seu dia a dia de estudo? então, um dos erros que eu cometi, assim, no começo do estudo, que eu comecei a estudar eu comecei a estudar de verdade, né, que eu comecei a fingir que eu estava estudando, eu estava há um tempinho antes, mas estudar de verdade eu comecei em outubro de 2021. E Uhum, aí, um erro que eu percebi rápido, e que graças a Deus eu corrigi rápido, é que eu tinha muito material à minha disposição. Então, eu já tinha assinatura do Estratégia, mas eu queria caçar mais conteúdo em outra plataforma, e mais nesses sites online, mais não sei o quê. E aí, você acaba se perdendo, não consegue se organizar, e não dá certo. Então, assim, se você confia no daquele professor, no que ele vai te oferecer para aquele concurso, para aquela banca, porque é bom sempre ser algo focado, ou para o concurso ou para a banca que você quer. Então, se você confia, fica nele e gosta da didática dele, né? Você aprende com ele, então fica com ele, fica com essa plataforma, com esse professor, que às vezes você gosta da plataforma X, mas tem um professor de uma matéria que ele dá o curso dele separado, e aí você tem que comprar a parte, né? Então, assim, acontece também, mas eu sempre priorizei isso, assim, depois que eu percebi que estava dando errado, que eu não consegui as primeiras aprovações, porque reprovação é normal, a aprovação veio agora, mas reprovação foram muitas por um ponto, aquelas que doem, assim, por uma uhum. questão, sabe? Então é triste, mas acontece, né? Faz parte do caminho. Então, eu acho que a questão, assim, o que deu certo para mim foi isso, foi confiar num lugar, num professor e assistir a teoria com ele, né? Ler a teoria com ele. Eu particularmente, sou muito de videoaula. Muita gente critica aí porque, né, é um ensino mais devagar, porque o professor fala, e às vezes ele vai fazer uma brincadeira, ele foge do assunto. Mas, assim, eu sempre fui muito do ver e escutar ao mesmo tempo. Então, eu nunca absorvi muito só lendo no PDF, e também não sou aquela pessoa, por exemplo, de podcast, que fica ouvindo no carro a aula. Eu não sirvo. Para mim, tem que ser, ao mesmo tempo, ler e ouvir. Ver, pelo menos, e ouvir. Mas assim, eu não faço resumo, né? Então eu pegava um tema ali, assistia videoaula, absorvia e ia fazer questão. E aí resolvi uma bateria ali de questões. Quando dava mais ou menos uns 80, se desse uns 85%, eu gravava ali para revisar, né, daqui X dias e já passava para o próximo tema. Se desse menos, né, de 80%, aí eu estudava novamente com outro professor ou de uma outra forma. E assim foi. E sempre priorizando os assuntos que mais caíam, né, das disciplinas que dá para você estudar que não seja numa ordem, porque tem disciplinas que você tem que estudar em ordem, senão você não vai entender, tipo contabilidade, né? Não tem como você ir direto lá na frente, você tem que saber ali a parte conceitual e tal. Mas eu sempre focava nisso, nas matérias que mais caíam, nas disciplinas que tinham mais importância, né? Porque se uma disciplina tem 20 questões, a outra tem 5, com certeza você vai se dedicar à disciplina com maior, né, maior tempo, à disciplina que tem mais questões. E cada prova era assim, fazia a prova, corrigia, fazia tipo um diagnóstico da prova, né? Um Colocava balanço. todas as matérias, quantas questões eu acertei de cada matéria, quais matérias assim eu ia ter que voltar novamente, porque não tinha como. Tinha prova que tinha mínimo por matéria, e aí isso já me quebrou em algumas provas.
de eu ir muito bem em uma e não fazer o mínimo da outra, então no final eu estava eliminada. Então, você vai pesando, a cada prova você vai pesando e vai vendo que você está evoluindo. E você cria um hábito de estudo, tanto que em janeiro desse ano, eu resolvi dar uma descansada aí, eu tive uma crise, passei mal, e aí o médico falou assim, ó, eu acho que você está estressada mesmo, acho que você está cansada. E aí eu achei melhor dar um tempo, assim, pra mente, e eu sentia falta, assim, tipo, era estranho não ter nada para fazer, não ter uma videoaula para assistir, não ter coisa, assim, para ocupar minha mente. E aí Uhum. tem gente que fala que eu só cacei a segunda graduação porque eu tava sentindo falta de estudar. E realmente você cria um hábito assim, e depois você sente falta. Parece É. estranho, mas você sente. Diz que a academia também é assim, né? Mas eu nunca cheguei nesse estágio ainda de sentir falta, não. Eu também não. Eu tô precisando. Academia e dieta são duas coisas que eu queria sentir falta. Eu sempre vejo que o pessoal que passa em concurso depois até segue estudando, né? Continua muito, se fizeram, eu entrevistei pessoas que fizeram até assinatura vitalícia do Estratégia, para depois de aprovado, seguir se atualizando, e até assim, vou parar, mas aí saiu um concurso ali, olha, tô com material aqui, então quem sabe? Eu tinha falado que eu ia aposentar com o TRT Paraíba. Aí eu comecei serviço social e tá para sair aí a Câmara dos Deputados, né? Aí eu falei, será? E vai ter vaga para assistente social. Eu falei, gente, será que eu encaro essa? Então eu tô aí pensando, tá? Ainda tô no stand-by. Inclusive, ontem eu entrevistei uma aprovada, né? Ainda está com o resultado provisório do TJRN, que foi aprovado em segundo lugar para serviço social. Então, dentro dessa área legislativa, há boas oportunidades para profissionais do serviço social. A gente sabe que Sim, quando vem vaga, vem muito menos do que para quem é formado em direito, é, ou para que vai ser qualquer nível, qualquer escolaridade, aliás, qualquer escolaridade, nível superior, mas qualquer área de formação. Mas eu vejo, assim, que sim, para a área específica, tirando o direito, muitas pessoas acham que assim é estudar depois que sai o edital. Então, quem já tem uma bagagem grande nas matérias básicas, como os direitos, português, raciocínio português. lógico, informática, sai muito na frente. Eu mesmo, como jornalista, vejo que quando sai concurso, um monte de amigo vem me falar, perguntar, né? Como é que eu estudo e tal? Acha que a parte básica vai ser moleza, assim, português, estudei na escola, né? Nossa, Não não. sabe o que espera. Então, para você que tem formação específica, né? O que eu posso falar assim lado ruim, vem poucas vagas, né? Mas são muitos concursos. Então, se você Sim, perguntar assim, é um concurso com duas vagas, outro ali com três, outro com uma, outro com cadastro de reserva, mas na hora que for somar tudo, é um montante grande de vagas. Né? Mas muitos caem ali de paraquedas, achando que é só ir lá e fazer prova, que a formação específica nossa. foi um bom aluno da faculdade. E vai dar certo, e não é bem assim, né? Estudar para dentro da faculdade, estudar para a prova da faculdade é bem diferente do que estudar para concurso público, né? A questão, hoje eu olhando as oportunidades de serviço social, por exemplo, né? Eu percebo bem isso, eu percebo que são poucas vagas ali, uma, duas, estourando, por exemplo, na Câmara, que vai estar previsto duas, mais duas de cadastro reserva, já são quatro. Mas, ao mesmo tempo, você não percebe a galera do curso, às vezes, estão focada em concurso, às vezes quer outra área de trabalho, quer trabalhar na saúde, na educação, ali nos CRAS, né, da vida, Assembleia Legislativa. Então, assim, eu vejo poucas pessoas que realmente focam em concurso público, né? Pelo menos as que convivem comigo, talvez tenha bem mais, mas as que convivem comigo, assim, ali da sala de aula, eu percebo que a maioria já quer uma carreira específica aqui em Cuiabá mesmo, ou nas cidades aqui perto, até por conta da família também. Então tem toda essa questão. Uhum. Mas realmente não tem como assim. Apanhei muito para raciocínio lógico, matemática, informática, apanhei muito mesmo de fazer cursinho e não dava certo, fazer outro cursinho. E até hoje, assim, a galera me fala bastante da PF, né? Eu falo assim, cara, não me coloca para me humilhar para contabilidade e informática a essa altura da minha vida. Sem Uhum. condições. Não dá. E só Tem que abrindo ter uma matéria parênteses, base boa. que você comentou sobre professor, né? O estratégia hoje com a assinatura, eu acho que isso é uma grande vantagem, né? A gente tem um pacote ali que vem com os professores, que geralmente são professores que têm afinidade com aquela área, mas se você viu o PDF, né, não está conseguindo entender e tudo, muitas vezes o professor de vídeo é outro, não é o mesmo do PDF, mesmo se ele for o mesmo do PDF, você consegue ali dentro da sua assinatura, né, ver aquela matéria, o português, por
exemplo, eu nem sei dizer quantos professores de português a gente tem no site, eu acredito que é uns 4, ou até mais. Então, você consegue ali migrar de professor, daí ver aquele que você tem mais É. afinidade, você precisa pagar mais nada por isso, acho que a assinatura tem essa grande vantagem, mas, assim, eu sou suspeita para falar dos E os cursos professores, né? exclusivos também, né? Eu usei bastante o curso exclusivo do Estratégia, que tem ali no portal. Então, e tem bastante curso somente em vídeo. Então, para mim, já Uhum, era meio caminho andado. uhum. Então, eu usei bastante. Os E para cursos quem gosta exclusivos de eram vídeo, muito tem bons. os vídeos gratuitos também no YouTube, né? Geralmente eles são ao É, vivo, então você precisa ter essa disponibilidade, mas a grande maioria acontece à noite. À noite, nosso canal fica lotado de transmissões ali. Então, quem gosta de vídeo, quer sim, conhecer a didática de outro professor, né? Quer ele se arriscar em alguma matéria para ver se gosta, para ver se quer mudar de área na hora de estudar para concurso, tem essa amostra grátis ali no nosso YouTube, cheio de vídeo sim. aula. E eu E tem acho bastante aulão também, né? Uhum. E eu Os aulões que acho ficam gravados interessante são. você ter comentado sobre isso de videoaula, né? Porque realmente, assim, o que a gente vê, em regra, em tese, são as pessoas sendo aprovadas em grandes concursos estudando por PDF, né? Mas tem que ter esse autoconhecimento, porque não adianta você se forçar a estudar de uma forma que não é aquilo que você tem mais, que você vai conseguir absorver conteúdo só porque a maioria estuda por PDF, você tem que seguir a maioria. Não, como diz a nossa mãe, a gente não é todo mundo, né? Se você É, consegue estudar por PDF, ótimo, né? Se você tem uma leitura mais rápida, acho que isso adianta. O PDF, eu acho que ele é mais prático nesse sentido, né? Se você faz a leitura rápido ali, vai fazendo as marcações, as anotações, você chega mais rápido no conteúdo, depois você volta naquilo que você teve mais dificuldade. Já a videoaula tem essa dificuldade, né? Se você precisar tirar uma dúvida, é mais fácil você voltar no PDF do que você achar na videoaula aonde está sim, aquele sim, ponto. sim. Mas Não, mostra. dá para você fazer um arranjo bom com os dois, né? Uhum, Mas é realmente isso, porque não adianta você ler 300 páginas do PDF por dia, se no final você vai responder 20 questões e vai acertar duas. uhum. É. Então, não faz sentido. Então, realmente, você tem que. Mas isso também eu acho que tem muito a ver com questão de comparação, né? Questão do conteúdo que a gente consome em rede social sobre concurso, que é um conteúdo, às vezes, não tão saudável, né? Que não apresenta ali um modo de vida que dê para levar. Porque você tem que organizar uma rotina que vai ser uma rotina, assim, de médio e longo prazo, né? A não Uhum. ser que você vai estudar pós-edital e aí sua prova é daqui 2, 3 meses. Mas do contrário, não tem como você manter uma rotina de estudo de 8, 10 horas por dia se você tem que conciliar com trabalho, com atividade física, com um sono bom, com Uhum. alimentação, família. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ser uma rotina que você consiga manter de uma forma com qualidade de vida, porque você precisa disso, vai viver, porque ninguém vai assumir a nomeação se estiver morto. Então, você tem que estar bem para assumir, porque senão não vai dar certo. Uhum. E Então, tem falando que ter nisso, muito equilíbrio. quantas horas por dia que você estuda, geralmente no pré-edital, no pós-edital, o que que muda em relação a horas de estudo? Olha, pré-edital, eu nunca tive muita diferença assim de pré-edital e pós-edital nessa questão de quantidade de hora, né? Mas, por exemplo, pós-edital sem vida, sem qualquer espacinho livre, assim, era eu com o celular e fone de ouvido. Eu gosto muito pós-edital de estudar por questão comentada, que é o que o professor faz o vídeo, né? E aí ele vai ali resolvendo a questão e já manda um pouquinho de teoria para você revisar os pontos ali da questão. Então, assim, questão comentada era supimpa no meu pós-edital. Era o que eu mais fazia. Questão comentada e lei seca. E Uhum. pré-edital era aquela combinação mesmo de teoria, questão e final de semana ali, revisão, simulado, principalmente se tivesse redação ou questão de jurídica, né, de questão de conhecimento jurídico. Daí era final de semana que eu testava. Uhum. Então, E quantidade de hora, assim, eu tentava estudar no mínimo umas 3, 4, né? Mas é aquela coisa, tipo, às vezes assistia videoaula acelerada, né? Eu sempre, até hoje eu não tenho mais paciência para assistir vídeo na velocidade 1. Acho que foi uma coisa que o concurso me tirou, assim, até vídeo normal, assim, eu me pego assistindo no 1.5 para a pessoa falar mais rápido, que me dá agonia. Mas, então, assim, um vídeo que era para durar 1 hora, eu acabo assistindo bem menos, então eu consigo assistir 2 aulas. Então, isso vira, né? De uma forma saudável, óbvio que eu consigo absorver o conteúdo e tal, mas eu sempre tentava bater ali 3, 4 horinhas,
Final de semana, eu sempre tinha livre, então eu resolvi o que eu tinha para fazer ali de manhãzinha e estudava o restante do dia inteiro. Então, assim, estudava, descansava uns 5, 10 minutos, aí voltava a estudar. Então, final de semana sempre era mais. Eu sempre conseguia estudar, por exemplo, mais de 6 horas, sábado e domingo. E aí, Uhum. durante a semana já era mais apertado, porque eu mantinha atividade física. Eu preciso dormir bem, então, assim, eu durmo no mínimo 6 horas por noite. Não consigo dormir menos que isso, senão no outro dia eu tô estragada. Então, eu sempre mantive mais a questão de ser todo dia do que a questão de ser fixo, assim, a 4, 4, 4, 4, 4. Uhum. Interessante, isso que é um vício mesmo, né? A minha mãe é youtuber, olha, gente, que chique, minha mãe é youtuber. Até os vídeos que ela Ah, posta de receita, eu não consigo assistir na velocidade normal, né? Eu tenho que assistir depois novamente essas entrevistas que a gente faz, para ver se tá tudo certinho, se foi feito os cortes certinhos, a troca de câmera, se o nome tá certinho. Eu tenho que assistir tudo, eu também assisto lá na velocidade 1.22, eu anoto aonde teve erro, aonde precisa dar mais um ponto de atenção. No mais, é tudo acelerado, acho que vira um vício, né? A gente acostuma, acho que o nosso cérebro não. acostuma a reter o conteúdo, a prestar atenção, tudo de forma acelerada, que depois, mesmo quando não é um conteúdo, digamos assim, que a gente precisa absorver, a gente quer assistir de forma acelerada, vira um Sim. vício Não mesmo. é saudável isso, viu, galera? Não façam isso. Assistam as coisas normais. Mas depois que você pega uns vícios, é difícil mesmo. Eu já vi em aula presencial, né? Os alunos chegam perto do professor, nossa, professor, você fala diferente, eu acostumei tanto a ouvir você na velocidade 2 até 3 que quando eu estou na aula presencial, essas aulas de vésperas que a gente faz, né? Porque é só assim que a gente tem aula Sim. presencial, deixando claro para quem está chegando aqui agora, né? O curso é todo online, mas em grandes concursos a gente faz aulas presenciais, né? A gente vai ter agora, se não me engano, ISS Rio, vai ter um aulão presencial. Então, o pessoal vai lá, é transmitido ao vivo pelo YouTube também, mas quem quer ir lá conhecer o professor, interagir com outras pessoas também, é um momento. O pessoal fala assim: ah, mas eu vou lá para quê? Né? Igual você assistir jogo, você pode ir no estádio, pagar para estar lá no estádio, ter lá, mas sentir aquele clima A todo, você energia, pode né? O clima. assistir sentado no sofá, né? De acordo com o que você quer. Então tem essa possibilidade desses aulões presenciais. Eu já escutei várias vezes, nossa, professor, nem lembrava que a sua voz é assim. Eu estou sentada aqui, dá vontade de apertar um botão para ver se acelera. Apertar o botão para ir mais rápido, né? Ó, pessoal, está sendo um bate-papo Ah, mais descontraído aqui, que, como a gente disse, a gente já fez uma entrevista, né? Até para não ficar chato aqui, repetitivo, apesar de eu acreditar que cada concurso é diferente, às vezes muda, né, alguma coisa, o método de estudo, né? A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem a entrevista que a gente conversou, não vou dizer mais sério, né? Mas que foi realmente mais focado não, em foi. concurso. Aqui está mais um bate-papo mesmo, e se deixar, a gente fica aqui batendo papo, né? Mas realmente, assim, Ai, isso que você está comentando, né, de autoconhecimento, de forma de estudar, de ter momentos para descansar, eu acho que isso é muito relevante, né? Eu acho que as pessoas têm muita pressa em avançar no conteúdo, então às vezes deixa de fazer revisão, deixa de fazer questão, quando for ver não está absorvendo conteúdo, fica com muita. Eu, por exemplo, vou ver série, eu tenho um problema muito sério com série, eu nem vejo novela, porque eu fico ansiosa para outro dia. Então eu começo, vejo série final de semana, que eu maratona e já termino logo. Eu vejo que ai, eu muita sou gente assim tem também. tem ansiedade assim para estudar para concurso, né? Então quer avançar com o conteúdo Pra logo, passar logo, mas não. esquece de, né, que precisa absorver o conteúdo, precisa fazer questões. Você comentou sobre os simulados também, que é uma ótima para você mensurar como que está o seu conhecimento. Que momento que você começou a fazer simulados, né? Você já fazia simulados desde o início para poder sentir como era a prova e tudo, ou você começava a No fazer depois? começo eu fazia. No começo eu fazia os simulados de acordo com as matérias que eu estudava durante a semana. Eu fazia simulado no final de semana, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes não necessariamente estava todos os conteúdos, não era tipo como uma prova, né? Um dia de prova mesmo. Eu fazia, separava ali 20 questões de cada tópico que eu tinha estudado e fazia no final de semana. Aí, quando chegava mais perto da prova, aí sim eu fazia simulado simulando um dia de prova. E colocava redação também, contava ali o cronômetro certinho, água, alimentação, ida ao banheiro. Aí eu fazia de verdade. Mas, assim, eu confesso que o simulado, para mim, é mais para organização de tempo. Não é para. Não é assim, comparação de nota. Ah, eu tirei essa nota na prova, no simulado eu vou tirar essa nota na prova. Sim, eu nunca usei para esse parâmetro, que eu sei que tem gente que usa, né? Mas eu sempre usei mais para controle de tempo, principalmente por causa da redação. Principalmente quando não tem coisa escrita, assim. Então, aí eu usava os de estratégia ou os que eu mesmo montava, né? Jogava lá num site de questões, 20 questões ali sortidas, de preferência do mesmo ano ou ano anterior no máximo, a não ser quando, né, repetia e aí não tinha mais questões, aí eu usava dos anos anteriores, mas
de um tempo para cá eu vejo uma mudança, assim, nas bancas, até nas bancas mais tradicionais. Eu estava olhando o próximo concurso que vai ter da Polícia Civil de São Paulo, né? E aí eu peguei umas questões da VUNESP de agora e tá totalmente diferente de quando eu fazia a prova da VUNESP lá em 2021. Então, você vê que você tem que acompanhar esse feeling das mudanças, assim. Eu percebo que está indo muito mais para um rumo da interpretação do que para a lei seca. Que lei seca, assim, você estuda, você ali lê, se você decorar, chega na prova, você vai saber fazer, né? Mas você interpretar a questão, interpretar ali o caso concreto que está acontecendo, que é o que você vai ter que fazer no dia a dia, pô, isso é muito difícil. Assim. A gente percebe essa falha aí na educação do Brasil, da questão de interpretação. E é isso que eu percebo que as pessoas querem em prova. Às vezes a FGV pega pesado demais nesse quesito, porque ela quer que a gente interprete umas coisas que não tá ali no texto. Mas na maioria das questões, assim, quando você pega umas bancas mais coerentes, você vê que realmente eles querem muito que você entenda o que está acontecendo ali e qual que seria o próximo passo ali a fazer. Um estudo mais interpretativo, né? Até abrindo um parênteses mais uma vez, eu lembro quando eu estava no ensino médio, só há 20 anos atrás, nossa, gente, como é que tem tempo? Eu estava estudando, começando a estudar para aquele vestibular seriado, né? E aí a gente vai fazer uma prova, foi ver uma matéria da UNB, e aí fizeram uma prova de interpretação de texto com um texto de um autor que ainda era vivo, e deram ele para fazer a prova. Ele arrumou um monte de questão, interpretando o texto dele. Então, realmente, assim, por isso Gente, que a gente fala muito sobre conhecer a banca, saber o perfil da banca, saber como sim, a banca cobra, né? Eu acho que perfeito, esse negócio de interpretação de texto, se você lê um poema num momento que você está mais melancólico, mais triste, passando por uma fase difícil na sua vida, você pode trazer para esse lado o poema. Agora, se você lê o mesmo poema num momento que você está feliz da vida, você vai ler o poema interpretando de outra forma, né? Um texto é a mesma coisa. Claro que tem texto que é ali interpretativo, mas é factual, baseado em dados e tudo, mas em todo texto, toda interpretação de texto abre margem, né, para você trazer para o seu lado, trazer para a sua visão pessoal, trazer para o que você tem de bagagem da sua vida e ali errar na prova, né? Por isso que é muito importante conhecer a banca, conhecer o perfil da banca, saber se ela é mais interpretativa, se ela é mais direta, se ela vai viajar mais ou se viaja menos. E isso, para isso, né, temos os nossos professores aí que vai encaminhar direitinho vocês para fazer a prova de acordo com o perfil da banca, de acordo com o que o perfil quer, principalmente nas provas discursivas, né? Porque ali de marcar X é sim. aquelas questões você pode até por exclusão, mesmo que a sua interpretação seja diferente do que está ali nas opções de resposta. Mas quando é discursiva, né, pode falar que você fugiu do tema, pode falar que, enfim, então você tem que realmente fazer prova pensando no que a banca quer e como que era a sua preparação para discursiva. Essas discursivas que você fez, a grande maioria, foram de temas de atualidades, foram de temas ligados à prova objetiva, né? Como que você se preparava para a discursiva? Não, a maioria das discursivas que eu fiz foi redação sobre atualidades, mas a da Bahia foram 4 questões discursivas jurídicas, né? Que na verdade foram 3 da área do direito e foi uma de contabilidade, eu lembro. E então, assim, a redação eu já tenho uma base boa, assim, porque na época de vestibular eu fiz um ano de um cursinho muito bom aqui na minha cidade, né? De uma professora aqui muito maravilhosa e assim, ela com as aulas que ela me deu na época, eu continuei mantendo a leitura, né, que aí mantendo o hábito da leitura. Minha mãe ela escreve artigos assim para publicação em jornal, então ela pedia para eu corrigir, então eu meio que eu tinha que ler, eu tinha que corrigir, então isso me ajudou a manter, né? Então assim, eu pegava um conteúdo, pegava os simulados estratégicos, normalmente tem redação, então eu pegava aquele tema ali desenvolvia ele mesmo sozinha, sem consulta, e aí pagava alguém para corrigir, e depois ali com a nota eu observava o que a pessoa fez de observação ali, o que descontou ponto, o que não, e eu ia corrigindo esses pequenos traços, assim. Isso na parte de atualidade, né? E aí na parte do jurídico, volta muito na questão de como você estuda, porque se você decora questão de site de questão, você não vai saber responder uma questão dissertativa, você não vai conseguir discorrer, né? Então, assim, é importante, por isso que é importante você ter um entendimento ali da matéria, você saber realmente o que está estudando e não por cima, porque senão vai chegar na hora você não vai conseguir fazer o mínimo, né?
E aí eu lembro que na PC Bahia caiu a diferença de injúria racial e racismo, caiu os princípios do direito penal para discorrer sobre eles. Caiu mais uma questão que eu não vou lembrar, de direito, e de contabilidade foi sobre balanço patrimonial. Uhum. Então, assim, pô, são coisas ali que se você não souber ali, por mais que seja batido, o princípio de direito penal é uma coisa batida, racismo e injúria racial é uma coisa batida, mas se você não parar pra pensar, tipo, tá, eu sei marcar X sobre isso, mas eu sei escrever sobre isso, Uhum. então isso eu imagino que pegou uma galera, e principalmente a questão de contabilidade, porque aí se você vai mais ou menos nas três de direito e deixou contabilidade de lado, acabou, né? Sua nota cai lá embaixo. E na Paraíba foi uma questão sobre atualidades, não vou lembrar o nome, porque eu fiz 3 provas de TRT seguido, então não vou conseguir lembrar. Mas eu sei que eu lembro que eu fui bem no da Paraíba, eu tirei 9,6 na redação. E, e eu acho que é isso mesmo, manter uma base de argumentos assim atualizados, né? Ter dados para citar, né? Uma, um arcabouço ali de notícias de jornal e escritores e tudo mais. E estudar pensando que aquilo dali pode cair não só numa questão de marcar X, mas numa questão de escrever, e você vai ter que saber discorrer sobre. Uhum. Porque, principalmente concurso de tribunal, que a sua nota da discursiva pode te levar ali nos 5 primeiros ou pode te jogar lá para baixo, né? Em tribunal, infelizmente, a galera é outro patamar assim de concurso. Eu percebi nas provas do TRT que eu fui muito bem assim na objetiva e na discursiva. Se fosse um concurso de carreira policial, com certeza eu estaria ali, né, nas cabeças das cabeças das cabeças. E aí, quando saiu o resultado, eu vi gente que acertou 56 de 60. Eu falei, meu Deus, e tirou 10 na redação. Falei, cara, a galera de tribunal vem para arregaçar mesmo. E admiro. Rebeca, a conversa tá boa, a gente poderia passar aqui o resto do dia conversando, mas eu sei que o tempo do pessoal Temos. que estuda para concurso é curto, com certeza já estão assistindo É, esse vídeo na velocidade acelerada aqui. Então, para a gente no caminhar para o 2 já. finalzinho, né, eu acho que vale a pena eu fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é muito importante, tanto para quem está começando, quanto para quem ainda não conseguiu a aprovação, foi sobre seus erros e acertos, né? O que que você apontaria como erros que você corrigiu a tempo, ou que te fizeram, né, não conseguir aprovação em alguns concursos, e o que você considera também que foram os seus principais acertos, que você acha que o pessoal vale ficar atento aí, que é um acerto que deve ser comum aos concurseiros? Eu acho, na verdade, eu vou só repetir alguns pontos que eu falei aqui, né? Que é a questão de você não distrair tanto nos materiais disponíveis, porque realmente hoje tem muito material disponível no mercado, tanto gratuito quanto pago, né, nas plataformas de estudo. Então, escolher uma que faça sentido para você, que você esteja conseguindo estudar bem com ela e focar ali naquele material. Não deixar de lado a discursiva, seja ela atualidades ou questão jurídica, né? Porque pode mudar assim, sua colocação de uma forma brutal, pode te tirar de fora das áreas e colocar dentro, pode te botar você dentro, ficar para fora. Então, assim, não é uma coisa que dá para você fazer uma semana antes da prova, tem que ser uma caminhada conjunta ali com a prova objetiva. Para quem é de carreira policial, o TAF, não tem como deixar a atividade física de lado. Acredito que faz bem para a mente, para você espairecer um pouco ali durante os estudos. E também, dependendo aí do nível, né, que vai ser cobrado os índices, você não vai conseguir a aprovação se você começar a treinar depois da aprovação da objetiva, né? E aí eu acho que meus acertos foram essa questão de eu nunca tive medo de ir mal em prova. Eu nunca tive medo de corrigir, mesmo quando eu fui eliminada por não fazer o mínimo de questões. Então, assim, eu tenho amigos que esperam sair o resultado do provisório para olhar como foi. Eu falo assim, gente, como assim? Então, assim, não tem como fazer isso. Você tem que pegar a prova, você tem que ver ali o que não está dando certo. Matéria base, português. Português tem um peso gigantesco, assim, nas provas normalmente. E costuma ser difícil, né? Principalmente se você pega bancas muito específicas, tipo FCC, FGV. Então, não tem como deixar de lado as matérias bases, principalmente se tiver mínimo por matéria. Então, eu acho que é isso, é ser sincero com você mesmo, ser honesto com você mesmo, estipular metas ali alcançáveis. Não adianta colocar que você vai estudar 12 horas por dia, porque dificilmente você vai conseguir estudar 12 horas por dia. E se você conseguir estudar um dia,
vai ser difícil você manter 3, 6 meses nesse ritmo. Você não vai conseguir. E aí isso vai te frustrar, e aí você vai achar que isso não é para você, e pronto, você vai desistir. Então, tem que ser alguma coisa saudável que você consiga manter ali, e você tem que ver o que funciona para você. O que funciona, o que tá te fazendo avançar é com videoaula? Ah, então vou continuar com videoaula. Ah, minha aprovação vai demorar talvez mais um tempinho, mas pelo menos cada concurso que eu tô indo, eu tô tirando uma nota maior. E é isso. E é isso que a aprovação vem pedido de entrevista também. Então, ó, fico na torcida, se for da sua vontade, fazer o concurso da Câmara para Serviço Social, que vem a aprovação, mas Ai, aí eu vou querer entrevista aqui em Brasília. ai, por Para a gente favor, poder por gravar, favor. gravar pessoalmente essa terceira entrevista como aprovado. Então, mais uma vez, Rebeca, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu já combinei com ela de colocar aqui nos comentários o link, né, da primeira entrevista, do nosso primeiro bate-papo também. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns pelas conquistas. Eu que agradeço aí pela conversa e qualquer coisa estamos à disposição. Gratidão. Obrigada, Rebeca. Se você quiser conferir a entrevista da Rebeca por escrito também, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, tem muito concurso bom vindo aí, não só o da Câmara, mas muitos concursos federais. É só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.